Tribunal Superior Eleitoral abriu uma ação, como a gente falou ainda há pouco, para investigar suspeitas de uso de sistemas de envio de mensagens em massa na plataforma WhatsApp, custeada por empresas de apoiadores do candidato à presidência Jair Bolsonaro. Aqui no estúdio eu vou conversar sobre esses outros assuntos com o pós-doutor em História e pesquisador dos programas de pós-graduação em História e pós-graduação em Ciências Sociais da UFMA, Lindon de Araújo Santos. Professor Lindon, prazer tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia. O ministro Marco Aurélio disse em entrevista à Folha, publicação que sai hoje, que estamos vivendo tempos sombrios. O senhor que é um pesquisador da área de História, conhece bem a história do Brasil, podemos falar realmente que o ministro está correto nessa afirmação? Bom dia, Adalberto. De fato, nós estamos vivendo tempos sombrios. E eu me lembro que o contexto de 1964, quando houve o golpe, a ditadura militar implementada, também se falava isso. A imprensa e as instituições democráticas tinham este sentimento e essa constatação, e isso está de volta, esse fantasma da ditadura, do fascismo, do desrespeito às instituições democráticas, ao Estado de Direito. Nós estamos vendo isso muito explícito. E as forças democráticas, as instituições, as pessoas de bem, de bom senso e que têm o mínimo de compromisso com a paz social, precisam se mobilizar e ter uma atitude mais veemente e mais forte diante do que está se colocando. E aí a gente tem que cobrar dessas instituições, a partir do STF, do TSE, por exemplo, uma postura mais incisiva ante esses claros indícios de um retorno de uma ditadura ou de um fascismo que está a caminho. O que está sendo colocado hoje é uma ameaça à frágil democracia que nós, com muito custo, construímos nos últimos anos na nova República, com a Constituição de 1988, que precisa ser respeitada. Então, essa mobilização das forças democráticas do campo de centro, de esquerda, de direita, precisa, essa semana última, se manifestar e se colocar de maneira mais veemente contra essas ameaças e esses indícios. Professor, nós temos aí um caso que está sendo investigado pela Polícia Federal, também no próprio Tribunal Superior Eleitoral, quanto ao chamado Caixa 2, né? Porque nós tivemos nesse ano o não financiamento de campanha, quer dizer, a proibição do financiamento de campanha por parte de empresas privadas. Mas, de outro modo, pelo que a gente está vendo aí, a situação não acabou, né? Porque já existe o nome das empresas que foram utilizadas, a denúncia é grave, há indícios fortes. A Folha de São Paulo publicou no final de semana contratos de propostas feitas, inclusive, a outros candidatos, a outros partidos, o Novo, o PSDB também, ou seja, está realmente maculada. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, chegou a falar de que o pleito está extremamente comprometido, né? Está comprometida a eleição no Brasil a partir desses fatos. Sim, está comprometido, mas a gente não vê uma atitude com maior celeridade diante dessas constatações. Ou seja, nós temos uma justiça que é ágil, diante de certas provas que não são tão provas assim, e quando há provas evidentes, né, e constatações e comprovações, né, de um esquema de corrupção, não há celeridade, mas sim uma fala, me parece, intimidada diante dessas constatações. Então, realmente o pleito está comprometido desde o primeiro turno, outros partidos foram prejudicados, né? E as instituições que deveriam ter força para defender a democracia, na verdade, se colocam de maneira titubeante diante dessas ameaças e das constatações, de fato, de que houve um duto, né? Permito a palavra, um esgoto de mentiras, de fake news, que definiu e decidiu assim, o resultado do primeiro turno e que pode vir a comprometer o resultado do segundo turno também e o destino de um país, o destino de uma sociedade que precisa aprender a agir, a pensar, a respeitar, precisa aprender a viver a democracia. O Partido dos Trabalhadores deu entrada no pedido de imediato quebra de sigilo telefônico, mandados de busca e apreensão também para investigar esses indícios que aí existem. Foi negado até agora pela Justiça Eleitoral e ontem aqui em São Luís o candidato Fernando Haddad falou sobre esse assunto, sobre o posicionamento da Justiça Eleitoral sobre esse caso do escândalo do WhatsApp. Vamos ver o trecho? Nós ficamos muito frustrados com essa certa leniência. Parece que assim, até eu vi, não sei se é verdade, o UOL dizendo que os ministros nos bastidores diziam que não queriam criar marola. Não sou eu que estou dizendo, é o portal UOL. Mas se isso for ouvido de um jornalista, isso é muito grave.
Ou seja, se amanhã cometem um crime que vai trazer alguma desvantagem para o meu adversário, é o caso de não apurar para não criar maroma? O que quer dizer isso? Eu não consigo sequer compreender como um agente da justiça pode ter pronunciado uma frase dessa. Bom, professor, a manifestação, portanto, do candidato Fernando Haddad sobre o assunto, e aí a pergunta que fica forças reacionárias sempre existiram, né? Mas, na sua visão como pesquisador, o que é possível? É claro que esse é um objeto que está aí, né? Nós devemos ter algum estudo, inclusive, aprofundado né, a partir dessa eleição, mas o que é possível falar sobre essas forças que sempre existiram, mas que agora parece que tomam um outro rumo, um volume maior, né? Sim, são forças assim de longa duração da nossa própria formação social. Nós somos resultados de uma sociedade escravista, uma sociedade baseada em relações de desigualdade, não é? E essas heranças, elas estão presentes e elas retornam quando as condições históricas proporcionam de maneira favorável que elas então venham e aflorem de maneira tão violenta, né? Então há forças aí psicossociais de uma sociedade, né, escravista, de uma democracia trôpega, uma democracia que não consegue se firmar. Na nossa história republicana, na maior parte do tempo nós tivemos governos arbitrários e autoritários. Democracias são um espasmo, né? um lapso na nossa história republicana, e toda vez que a democracia tenta se implementar, há um retorno dessas forças reacionárias, e essas forças psicossociais são alimentadas pela mídia, pelas elites, não é? E isso é realmente um perigo constante de retorno de fantasmas que voltam a ameaçar a paz social. Para encerrar, professor, nosso tempo já está esgotado, mas eu queria que o senhor dissesse a quem faça a leitura de que essa eleição é eleição de PT e anti-PT. O senhor entende dessa forma? De forma nenhuma. Nós estamos entre barbárie e civilização. Entre o mínimo de civilidade de vida em sociedade, do Estado de Direito, do direito a ter direitos, que isso é democracia, o direito a ter direitos, e um retorno de uma vida social regrada pelas atitudes pessoais arbitrárias e de desrespeito à lei, à Constituição e às decisões tomadas públicas a partir de interesses meramente privados de milicianos que estão aí para tentar e querer assumir o poder do Brasil. Obrigado, professor, pela entrevista.